E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas. E nesse vídeo aqui interessante, nós vamos explorar o endpoint ImageEdit da API da OpenAI. Nós vamos criar aqui uma aplicação Blazor que vai permitir que você faça o upload da imagem. Você vai poder também enviar um prompt, escrever um prompt de modificação dessa imagem e vai obter na própria tela da aplicação a imagem modificada. Então, aqui nós vamos explorar o endpoint ImageEdit, que consiste basicamente em você fazer exatamente isso. Você envia uma imagem, daqui a pouco nós vamos ver os detalhes. Você pode opcionalmente ali enviar um mask é bem interessante, que é assim, você envia uma outra imagem que contém uma máscara, onde você pode especificar o local onde você quer que seja feita a modificação na imagem original. Para dar um exemplo bem por alto aqui, vamos dizer que você envia uma imagem de uma paisagem e você envia a imagem de mask focando ali um coqueiro. Então você pede no prompt, eu quero que você retire esse coqueiro ou alguma coisa desse tipo. Aqui no vídeo nós não vamos explorar o mask, até para ser mais simples, mais rápido. Bom, mas para que você possa seguir esse processo, primeiramente você tem que, logicamente, ter uma conta criada aqui no portal, que é o platform.openai.com. Eu vou deixar esse link na descrição. Quando eu digo deixar esse link na descrição, você vai encontrar um primeiro link aí com os recursos do vídeo. Isso vai depender do vídeo, pode ser links, pode ser arquivo de download, pode ser trecho de código. E é isso aí. Então, estando aqui no platform.openai.com, como eu já disse, você precisa estar logado e ter uma conta. Outro detalhe interessante é que para a utilização das APIs da OpenAI, você precisa comprar créditos, ou seja, não é grátis a utilização. Mas, salvo engano, eu já não posso mostrar isso para você, porque eu já estou utilizando faz tempo as APIs da OpenAI. Salvo engano, você, ao criar sua conta, você tem ali uma quantidade X ali de créditos que você vai poder utilizar para fazer testes. Mas para a gente ir direto ao assunto, estando aqui no portal, estando com a sua conta, já tendo feito o login, logo aqui na parte de cima, você vai encontrar aqui um menu que é o API Reference. Nós vamos nesse menu aqui e ele vai abrir aqui a documentação da API, que é bem completa, é bem interessante. Aconselho você dar uma olhada. Só que o que interessa para a gente nesse vídeo é a imagem. Então nós vamos pular aqui já para esse ponto aqui, que é aqui nesse subtítulo aqui. Platform APIs, você vê aqui a opção Images, nós vamos nessa opção. Um detalhe que eu esqueci de falar é que existe uma versão também desse vídeo que foi feita de maneira bem mais simples do que nós vamos fazer aqui, bem mais direto ao ponto, que é utilizando uma aplicação do tipo console.net. Se esse vídeo já tiver sido feito, já tiver sido gravado, eu vou deixar um card aí passando nesse momento, mas eu aconselho você apenas marcar, porque esse aqui é bem mais interessante e bem mais abrangente. Aqui nessa documentação sobre imagem, a gente tem algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, Create Image, que nós já exploramos aqui no canal. Se por acaso eu encontrar algum vídeo referente a isso, eu vou deixar também um card passando na descrição, mas eu aconselho você continuar assistindo esse vídeo aqui, marcando o do card. Porém, esse não é o endpoint que nós vamos explorar aqui. Então, a gente vai descer para cá, onde você vê aqui esse endpoint bem interessante aqui, que é o Create Image Edit. Esse endpoint aqui, ao contrário do primeiro, ele vai requerer que você envie uma imagem para a API e peça uma modificação nessa imagem, falando de uma maneira bem simples. Já o primeiro, ele é o contrário. Você cria um prompt e pede a criação de uma imagem. Então é diferente desse aqui. Então o endpoint aqui, ele fica no v1/images/edits. E um detalhe que ele reforça bem aqui é que esse endpoint suporta apenas os modelos GPT Image 1 e o DALL-E 2, sendo que esse aqui, pelo menos nos testes que eu fiz, é muito melhor do que o DALL-E, apesar dele ser um pouco mais caro. Mas quando eu digo caro aqui, atenção que não precisa se assustar, é coisa de centavos, né? Para que você veja alguma diferença ali, sinta alguma coisa, é preciso que você gere várias imagens, dezenas de imagens. Vamos falar aqui por alto sobre os outros parâmetros que ele envolve aqui nessa documentação. Tem os dois únicos que são obrigatórios, são esses dois aqui, que corresponde à imagem que você quer modificar, e esse aqui, logicamente, é o prompt. Sobre a imagem que você quer modificar, ele exige que a imagem seja em PNG, WebP ou JPG. Detalhe, se o modelo for o GPT Image 1. E nesse caso também, ele exige que a imagem tenha um tamanho menor que 25 megas, né? Isso para o modelo GPT Image 1. Se for o modelo DALL-E 2, como por exemplo, como ele diz aqui, a imagem ela só pode ser
PNG e só pode ter 4 megas no máximo. Aqui embaixo, deixa eu ver se dá para tirar aqui para limpar mais um pouco. Aqui embaixo ele fala sobre o mask que nós falamos, que é um parâmetro opcional, e aqui ele já diz o que nós já dissemos, que ele indica aonde a imagem precisa ser editada. Né? Então é aquilo que eu já falei, é uma imagem praticamente igual à imagem que você quer modificar, só que ela tem ali um ponto negro que indica qual é o local específico da imagem que você quer modificar. Aproveitando aqui na parte de models, que também é opcional, a parte de model, desculpa, onde você indica qual é o model que você quer utilizar, ele é opcional porque por padrão ele vai utilizar o DAWI 2, segundo diz aqui na documentação. Os únicos models suportados são esses dois mesmos, o DAWI 2 e o GPT Image 1. E descendo mais aqui, para a gente ver outras coisas interessantes, você tem também um parâmetro N, que indica o número de imagens que você vai obter de resultado, que nós não vamos explorar esse parâmetro. O padrão aqui, como você vê, é 1, né? A gente vai manter esse padrão aí. Aqui ele fala sobre a qualidade, que pode ser right, medium ou low. A gente vai utilizar mesmo aqui o default, que é o alto. E outra coisa que aqui ele fala sobre o response format, que é um parâmetro também opcional, onde ele diz que o default é o URL, né? Então, ele está dizendo que esse parâmetro ele pode ser URL ou um B64 JSON, como ele informa aqui. Para quem vai utilizar o parâmetro como URL, tem algo importante aqui, que ele diz que a URL ela só fica disponível até 60 minutos depois que a imagem é gerada. Então, existe um tempo ali de prescrição da URL. Outro detalhe é que nós vamos também no nosso exemplo ignorar esse parâmetro, não só por algo interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, que nós vamos utilizar um componente .NET que até a gravação desse vídeo ele está desatualizado, mas também porque ele diz aqui que usando o GPT Image 1, que é o foco do vídeo aqui, é o que nós vamos explorar realmente no vídeo, ele sempre irá retornar aqui um Base64 Encoded Image. Aqui embaixo ele fala sobre o parâmetro Size, que diz que o padrão é 1024 por 1024, então ele tem várias variações aqui de formato, como por exemplo 1024, aqui esse que já é um landscape, né, que é 1536 por 1024, tem esses aqui que é portrait, tem o alto, e a gente vai utilizar o alto mesmo aqui. Só que ele diz que esses parâmetros variam dependendo do modelo, então esses que eu falei acima são para, esses aqui que eu falei aqui em cima são para o GPT Image 1, e já esses outros aqui, que são 256 por 256, 512 por 512, 1024 por 1024, são para o DAWI 2. E por último, tem aqui esse parâmetro user, que ele é importante, não no nosso caso aqui, mas digamos que você venda IA comercialmente. Vamos dizer que você tem um site ou uma aplicação que realmente forneça a possibilidade do usuário manipular uma imagem de maneira que essa sua aplicação ela tem acessos, né? A pessoa precisa estar logada na sua aplicação e você aí está oferecendo serviço da OpenAI em nome da sua aplicação. Então, indiretamente, você está comprando serviço da OpenAI e está vendendo para essa pessoa. É só um exemplo, não é necessário ser realmente algo comercial, assim, algo pago, mas de qualquer maneira esse parâmetro é interessante porque quando um usuário seu entra na sua aplicação para fazer alguma geração, para gerar alguma coisa, você logicamente vai ter um identificador único desse usuário, que é o login dele, né? Você vai ter ali o e-mail ou qualquer identificador que seja único para esse usuário e você vai fornecer esse identificador para a API da OpenAI. Segundo eles, isso é para monitorar e detectar abusos, né? Não vai ser nosso caso aqui, que é apenas um exemplo didático, né? Bom, e nós já vamos sair provisoriamente dessa parte teórica aqui, já vamos para a parte prática, que é o que mais interessa aqui. Eu vou deixar aqui do lado isso aqui, vamos ver, eu já estou aqui no terminal, eu vou ver só como é que está o tamanho das fontes, aproveitar aqui para verificar em que parte eu estou, vamos dar uma aumentada, apesar de que isso aqui não vai ser nem muito utilizado. Então, qual é a versão do .NET que eu estou utilizando? .NET version, eu estou utilizando a versão 8.0.101, já existem versões mais novas, se você tiver numa versão ligeiramente diferente dessa aqui, não vai haver modificação nenhuma no que a gente vai fazer aqui. E para criar uma nova aplicação .NET, você dispara o comando .NET New. Se você deixar só assim, ele vai primeiro listar para você os workloads mais utilizados no .NET, como Web App, Razor, Class Library, Console também, não é? Nesse caso aqui, eu não vou entrar muito em detalhes sobre criação do projeto e tudo. Para isso, a gente tem um vídeo aqui no canal que é bem mais abrangente, fala bem do básico ao avançado nessa parte, é bem mais detalhista, inclusive informando quais são as extensões apropriadas para utilizar no Visual Studio Code para .NET, quais são os workloads,
e até falando sobre banco de dados, né, e tudo mais, eu vou deixar esse vídeo do básico ao avançado passando agora como um card aqui nesse vídeo, mas mais uma vez eu peço que você continue assistindo esse vídeo atual aqui, que é também muito interessante, e você apenas marque esse do card para assistir depois. Se você disparar aqui o comando .NET New List, eu estou colocando esse list aqui, nesse caso aqui apenas porque eu vou precisar mostrar uma coisa. Você vê que você tem um leque, um cardápio mais abrangente de workloads, e um deles aqui, foi por isso que eu listei, que eu fiz esse list, é o Blazor, que é o que nós vamos utilizar aqui. Eu aconselho de qualquer maneira que você dê uma vasculhada em todos esses workloads, que tem muita coisa realmente interessante para ser explorada aí. Mas nós vamos utilizar o Blazor, que eu inclusive vou até copiar ele aqui já, vou limpar aqui a tela, e agora sim nós vamos criar a aplicação .NET New. Depois do New você coloca o workload lá, que no caso é o Blazor, e aqui você pode opcionalmente colocar um parâmetro O, output, onde você vai definir qual é a pasta que você quer que seja criado para o seu projeto. Então, nesse caso, o .NET vai criar essa pasta e automaticamente definir que o nome do projeto é baseado no nome dessa pasta. A gente vai utilizar aqui o "-n", porque aqui a gente já define o nome do projeto, e ele faz o contrário, né? Ele cria a pasta baseada no nome do projeto. Então, a gente vai colocar aqui qualquer nome, por exemplo, como o nosso foco aqui é no modelo, é no GPT Image 1, então nós vamos iniciar dessa maneira. Eu vou colocar aqui Blazor apenas para diferenciar e saber que a gente está criando esse exemplo no Blazor mesmo. Então vamos criar o projeto, é bem rápido. Na verdade ele já criou, a gente já vai entrar aqui na pasta cd, dois pontos. Deixa eu ver em que pasta eu estou aqui. Então acabei criando na minha própria home, até esqueci de falar isso. Eu aconselho você organizar seus projetos em pastas. Então por esse motivo eu vou ver se eu tenho aqui uma pasta, eu vou voltar aqui um nível, né? Vou ver se eu tenho aqui uma pasta projects aqui e listar o que eu tenho. Então veja que eu tenho console e docker aí. Como nós vamos trabalhar com Blazor, eu precisaria criar uma pasta Blazor aí. É importante que você organize seus projetos e não adianta você colocar uma pasta aí .NET, porque o .NET é extremamente abrangente, tem muita tecnologia envolvida. Então é melhor que você crie ali, por exemplo, console, Blazor, MVC, Web App. Por esse motivo a gente vai criar aqui uma pasta chamada Blazor, porque é aqui onde nós deveríamos ter criado o projeto, né? Tudo bem, a gente retorna para onde a gente estava e eu vou apenas dar um comando, eu vou mover, né? Eu vou mover o que nós acabamos de criar aqui para a nossa pasta Projects Blazor e assim fica tudo ok. Eu vou só dar uma conferida aqui se foi tudo certo. Aqui nós não temos mais nada, vamos entrar aqui na nossa pasta projeto, estou perdendo tempo com isso, Blazor, e vamos ver o que nós temos aqui. É exatamente o projeto que nós criamos. Nós vamos entrar na pasta, ou até você pode disparar o Visual Studio daqui mesmo, não tem importância. Vamos dar um code apontando para a pasta e nós vamos utilizar aqui o Visual Studio Code para programar. Ele já está abrindo aqui em outro monitor, está carregando ainda, já vou trazer para cá. Como eu disse, eu vou ser bem sucinto nessa parte de explicar a estrutura, de explicar as extensões utilizadas, exatamente por causa desse vídeo aí que já deve ter passado aí no card, né? Que eu aconselho você ver depois desse aqui. Então, por esse motivo é que nós já vamos pular logo para o arquivo que nós vamos modificar. Na verdade, nós vamos aqui, eu vou dar um Ctrl +5 para abrir aqui o terminal, porque uma coisa que é aconselhável você fazer, assim que você cria o projeto, você disparar o comando .NET Build para compilar, esse comando é o que você usa para compilar o projeto, e nessa compilação você verifica se no próprio workload, antes de você modificar, já tem algum erro, algum problema. De qualquer maneira, como você pode ver aqui, deu 0 warning, 0 erro, então está tudo ok. Outra coisa que nós vamos fazer aqui é já instalar os componentes que nós vamos utilizar. Daqui a pouco eu vou primeiro instalar aqui e depois eu vou para o site do Nugget para mostrar para você informações sobre os componentes. Os componentes que nós vamos utilizar para instalar um componente, deixa eu ver se dá para aumentar aqui um pouco, né, para não ficar tão grande, tão sofrido aqui, porque realmente atrapalha um pouco, porque fica muito grande. .NET Add Package é esse comando que você utiliza para adicionar um pacote. A gente vai instalar um pacote OpenA. Esse pacote é um package que é oficial da OpenA, nós vamos trabalhar com ele, apesar de que, como eu já falei, o componente ele está desatualizado, mas a gente vai ver, isso não vai atrapalhar o andamento do projeto aqui não. Eu vou explicar para você por que a gente vai utilizar ele mesmo assim, e também, dependendo do interesse do público aí, dos colegas aí, a gente pode criar um vídeo baseado nesse aqui, mas utilizando o REST puro, utilizando o HTTP Client também, né? Então, já instalamos aqui o componente. Outro componente que nós vamos precisar instalar também é o .NET Env. Isso porque
isso aqui é apenas opcional, esse componente, nós vamos querer guardar a nossa API Key que nós vamos já gerar aqui de uma maneira um pouco mais segura, né? Então, por esse motivo é que a gente está instalando o .NET Envy. Como nós instalamos esse componente, vamos aproveitar agora para mostrar eles aqui, a documentação sobre eles. Então, eu costumo fazer assim, eu digito Nugget e o nome do componente, como por exemplo OpenA, e geralmente o primeiro link já é o do componente. Eu vou abrir aqui numa aba, numa outra aba, porque eu vou aproveitar aqui já e colocar o .NET Envy aqui também para a gente fazer a mesma coisa e colocar os dois para o lado. A gente aproveita para fechar aqui. Então, o componente OpenA é bem abrangente, inclusive a documentação dele é muito boa também, muito grande a documentação, apesar de que eu notei algo é que a documentação, muitas vezes, ela é um pouco desatualizada. Isso porque os desenvolvedores da OpenA, eles trabalham com muita frequência na atualização dessas bibliotecas e a impressão que dá é que a própria documentação ela não segue essa frequência, né? Ela não consegue ser atualizada em tempo tão hábil, né? Então, mas aqui eu aconselho você dar uma olhada aqui, uma vasculhada. Tem muita coisa interessante, inclusive é bem importante você sempre vir aqui no Source Repository, porque muitas vezes isso aqui é o repositório do GitHub associado a esse projeto e muitas vezes a informação aqui é até mais atualizada, tem até mais informações aqui. Aparentemente aqui no caso da OpenA, desse componente, me pareceu estar do mesmo jeito. Eu vou aproveitar inclusive para fazer uma busca aqui sobre image para ver se a gente chega... Pronto, já chegamos aqui na parte de geração de imagens do componente. Então, note que ele fala aqui sobre um image client que a gente pode utilizar como referência para o que nós vamos codificar aqui. Só que o que nós vamos utilizar não é esse image client, é um image, se eu não me engano, é image edit client. Entendeu? Para você ver como está desatualizado, é que aqui nem tem um image edit client que nós vamos utilizar e já tem no componente, né? Apesar de no próprio componente ele está um pouco desatualizado, mas a gente pode usar como base porque eu notei que ele segue o mesmo princípio. Por exemplo, você vê que aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui os dois. Bom, ele faz o mesmo uso aqui que ficou em cima, não dá para ver direito. OpenA Images. Aqui a gente instancia uma espécie de serviço responsável pelo que a gente vai fazer. E no caso aqui é Image Edit, como eu disse, o serviço vai ser outro, porém a estrutura, a maneira de utilizar é a mesma. Aqui a gente tem uma espécie de request, né? Uma espécie de model, vamos chamar assim, em que você tem já os parâmetros de maneira tipada do request que você vai fazer. Logicamente que os parâmetros que nós vamos utilizar vão ser diferentes desses aqui, e inclusive o próprio classe, a próprio model, né? O próprio DTO que nós vamos utilizar é diferente desse, mas apenas a gente pode utilizar isso aqui como base porque é praticamente a mesma coisa. Principalmente aqui no final o final podemos dizer que é até a mesma coisa. No final é realmente a mesma coisa. Eu vou até copiar esse final para lá, para a aplicação, se for o caso. E na parte aqui do .NET Envy, ele, como eu disse, ele é opcional, ele é bem simples, não tem a ver muito com o que a gente vai fazer, é apenas o que ele faz. Ele fornece uma maneira interessante de você simular variáveis de ambiente. Você cria um arquivo .env na estrutura do seu projeto, cria lá uma variável que vai simular uma variável de ambiente, e o bom do .NET Envy é que ele lê também as variáveis de ambiente. Então, o código ali que você fez, se você tiver em desenvolvimento, ele vai pegar as variáveis que estão lá no arquivo .env, mas se você publicar essa aplicação, ele vai pegar as variáveis reais que estão ali de maneira segura no servidor, variáveis de ambiente do servidor, que é bastante seguro, né? Então, explicando aqui os componentes, lembrando que esses links aqui eu vou deixar na descrição, e eu já expliquei como é que fica, né, esses links na descrição. Existe um link que é o primeiro aí, que já aponta para todos. E voltando aqui, após ter explicado os componentes, a gente vai tentar a proeza, como a gente sempre tenta fazer, de deixar lado a lado aqui esses dois. Isso porque, inclusive, eu esqueci de executar a aplicação. Nós já vamos fazer e executar ao mesmo tempo. Eu vou dar aqui um .NET Watch. Você pode dar um .NET Run também. O .NET Watch eu acho melhor porque ele atualiza o navegador. Ele cria um hot reload, que a cada modificação que você faz aqui, ele já atualiza a janela do navegador. Então, para esse caso de aplicação web, é melhor. Então, nós vamos utilizar ele. Inclusive, ele já está até falando aqui sobre o hot reload enable, né? E algo bem interessante é que você pode também utilizar o Ctrl R para fazer um restart da aplicação se precisar. A gente vai tentar trazer para cá, ficou aqui no outro monitor, a gente vai tentar deixar as duas aqui.
Dessa maneira aqui, eu acho que ficou legal. Vamos deixar ele meio aí numa posição como se fosse aparelho celular, né? Com essa responsividade aqui. E nós vamos modificar exatamente essa página aqui, que é a página Home. Para encontrar ela, Ctrl P, home.razor. E você vê que o código que você vê aqui, os textos que você vê, é a mesma coisa que você vê aqui. Então é exatamente essa página que nós vamos modificar. A gente vai começar definindo aqui um título apenas para criar ali uma descrição para o vídeo aqui. Por exemplo, a gente vai colocar code total, a gente pode colocar como, por exemplo, OpenAI GPT Image 1. A gente pode colocar como entre parênteses aqui, Image Edit, né? Image barra Edit, que é o endpoint que nós vamos focar aqui no vídeo. Inclusive, vamos focar também no modelo GPT Image 1. Pronto. Ao salvar, você nota que ele já atualizou. Eu vou até colocar um HR aqui para criar aí uma... Opa, ele não tá totalmente sem ajuda aqui. Então, vou colocar um HR aí, pronto. E dessa maneira eu vou inclusive aproveitar para copiar aqui e colocar no título do próprio index aqui, do próprio HTML. Como você vê que ele está como home aqui. E a gente vai colocar ele aqui, que é importante isso para os navegadores, sites de busca, né? Então você viu que aqui em cima já ficou modificado também, né? Ok. Eu vou dar aqui um Ctrl A para tirar esse console e vou dar aqui um Ctrl B para abrir mais aqui a janela de código. E nós vamos começar aqui criando aqui uma div e vai fazer o seguinte. Eu vou até ver se as extensões estão carregadas corretamente aqui, porque estou achando estranho que eu não estou obtendo ajuda aqui, né? Então aparentemente está tudo carregado. Vamos ver aqui a @installed. Aparentemente está tudo ok. Parece que ele deu um errinho aqui, então é por isso que ele não está ajudando. Então vamos só dar uma olhada em que erro foi esse. Talvez seja uma coisa que a gente possa corrigir. E vamos dar aqui um reload window, né? Ctrl Shift P, reload window, pode ser que corrija o problema. Que eu estou utilizando WSL, às vezes essas coisas podem ocorrer realmente. Aparentemente agora ele já carregou normal, tanto que ele está até já marcando algumas coisas ali. Então vamos ver aqui só se ele ajuda em alguma coisa. A gente vai criar aqui uma div. Agora está ajudando. É porque pelo menos uma mínima ajudinha a gente precisa ter, né? E nessa div a gente vai colocar aqui um label, que a gente vai colocar qualquer coisa aqui, como por exemplo, o upload, ok, ele está querendo autocompletar mais do que o necessário, pronto. Pode ser só o rótulo aí, tá tudo ok. A gente vai colocar aqui um input file do próprio Blazor, né? E eu estou vendo que a gente vai ter que colocar ele meio que manual aqui, tudo bem? Fecha ele aqui. Esse input file, o que ele vai fazer? Fazer o upload da imagem utilizando esse input file aí. Então, por esse motivo a gente já pode até codificar algumas coisas nele aqui. Vamos, por exemplo, o evento onChange. Vamos utilizar o evento onChange, em que a gente vai criar aqui um método que não existe ainda, né? O onInput file change, qualquer nome aí você pode dar. E a gente já vai aproveitar, já que a gente está criando um método que não existe. Existem várias maneiras de você codificar C# numa aplicação ou numa página Razor, né? Então, uma delas é você abrir aqui uma tag @code. Você pode também criar um arquivo, né? Você pode criar um arquivo separado, tem gente que acha melhor assim, e você pode até codificar aqui no meio do HTML, o que não é muito aconselhado você fazer, né? Então, eu criei esse @code aqui para que a gente possa criar, inclusive ele é private mesmo, para que a gente possa criar o método que nós não criamos ainda. Então eu vou deixar aqui, depois eu explico. Deixa eu só tirar aqui esse console para abrir mais espaço aí, ok? Pronto, então vamos salvar aqui para ver se ele tá rodando. Ficou feio aí, a gente vai dar uma ajeitada melhor aqui, tá? Inclusive vamos aproveitar, já que a gente está utilizando Bootstrap, já vamos começar a fazer algumas coisas aqui. Por padrão, uma aplicação Blazor, ela utiliza Bootstrap, então isso aqui é um form basicamente. Eu vou criar aqui um form label aqui. Eita, que hoje tá o form label, pronto. E vamos aproveitar para colocar uma classe aqui que é um form control, né? Para que ele fique um pouco melhor aí, não fique tão feinho. Inclusive faltou aqui o F, pronto. Ok. Vamos aproveitar e copiar isso aqui. Na verdade eu vou dar um Alt Shift seta para baixo para a gente duplicar. E aqui embaixo nós vamos ter o prompt, né? Então vamos colocar isso aqui como um prompt. É também um form control, mas aqui pode ser um input comum, não precisa ser um file input. E no caso do input comum, a gente fecha ele assim sem precisar de ter uma tag de fechamento. E nossa, eu acabei modificando no errado aqui, tudo bem, não tem importância, a gente passa aqui para baixo. Ok, então o de cima é o upload da imagem, o de baixo é o prompt. A gente pode dizer que isso aqui, o type dele é text mesmo, né? Pronto. E aqui embaixo nós vamos criar uma estrutura, deixa eu ver como é que tá ficando aí.
Vamos aproveitar, como não está ficando tão legal ali, a gente vai colocar um class aqui, margin bottom de 3, para dar uma espaçada para baixo, né? Aqui também, margin bottom de 3, e tá ficando um pouco melhor. Aqui a gente vai dividir em duas partes aqui. A gente vai, a ideia é a seguinte, deixa eu tentar abrir aqui para mostrar, né? A gente vai, aqui vai ser realmente a escolha da imagem, onde você vai escolher uma imagem. Aqui você vai digitar o prompt, e quando você escolher a imagem, aqui desse lado vai ficar a imagem original, e aqui vai ficar a imagem modificada. Aqui nós vamos ter um botão para processar, fazer o processamento, e aqui nós vamos ter um botão para limpar, né? Limpar o formulário aí. E é basicamente isso que nós vamos criar. Então deixa a gente tentar trazer para cá para a gente fazer logo isso. Eu vou deixar assim porque ele fica melhor, fica mais espaço aí. Aqui a gente vai criar uma div, que a gente vai dar aqui um class para ela de row, vai ser um row aqui. Isso porque nós vamos criar duas divs, cada uma delas com colunas diferentes. Inclusive a gente vai até definir aqui uma imagem via placeholder que parece que não está mais funcionando, porque não deu nada na imagem aqui, mas tudo bem, depois a gente vê isso. E a gente vai duplicar, vai trazer isso aqui para cá também, porque são duas imagens na verdade. Aqui ficaria a imagem original e aqui vai ficar a imagem modificada, né? Vamos chamar de modificada, ok. Aparentemente esse via placeholder que foi sugerido aqui não existe mais, então eu dei uma pesquisada, vamos tentar trocar por isso, que pode ser que funcione, né? Vamos ver se isso aqui funciona. Pronto, ficou assim, é só mesmo para a gente ter uma ideia de como é que vai ficar aí a imagem, né? Inclusive parece que você pode até colocar um texto aqui, que pode até ficar... A gente pode até manter isso aí se der certo, né? Parece que ele tem uma propriedade de text, pelo que eu estava vendo aqui, você pode colocar aqui... Pode ser só original, né? Original, e aqui eu vou até copiar e vou colocar aqui modificada, aqui como text. Vamos ver se funciona esse text aí, modificada. Um detalhe é que funcionou, mas por algum motivo ficou um texto maior do que o outro. Tudo bem, a gente deixa assim. Acho que é porque aqui é maior, né? A palavra é maior e ele deixou um texto maior. Tudo bem. Então aqui abaixo nós vamos criar dois botões, que é um botão para gerar, né? Gerar não, seria modificar, né? Então, sei lá, vamos processar imagem, e um outro botão aqui embaixo. Vamos dar uma estilizada no botão antes para a gente duplicar, né? A gente vai aqui como uma classe, por exemplo, BTN Primary aqui, ficou melhor, e duplicando aqui a gente tem um BTN Secondary aqui embaixo, e aqui seria limpar, né? A gente vai colocar aqui um texto como limpar para facilitar aí a limpeza. Então ficou bem legal os botões aqui embaixo, e a gente vai ver, deixa eu até dar uma aumentada aqui, ficou até melhor do que eu pensava aí. Pronto, as duas imagens. E é nisso aqui que nós vamos trabalhar, né? Então, colocar para cá para a gente continuar. Vamos colocar também aqui embaixo uma possibilidade da gente ver algum eventual erro, né? Então, eu vou criar aqui uma div, que eu vou colocar uma class para ela de alert do Bootstrap, né? Um alert, no caso danger, para que ela fique vermelha. E aqui a gente já pode até colocar... É de costume colocar esse role alert aqui também, faz parte do Bootstrap, e colocar aqui mensagem de... Eu estou com um probleminha aqui na minha IDE, porque ele fica querendo dar sugestões até para texto simples dentro do HTML. Depois eu vou corrigir isso, já era para eu ter corrigido isso. Então, essa mensagem de erro, logicamente, ela vai ser trocada pela mensagem de erro mesmo, gerada pelo sistema, caso ocorra erro. Eu vou só colocar aqui uma margem top de 3, porque está muito junto ali com os botões, né? Na realidade, eu acho até melhor fazer assim. Eu gosto de colocar sempre margem bottom, eu não gosto de colocar margem top, né? Aqui que eu colocaria uma class exatamente com margem bottom de 3. E aqui eu não colocaria, né? Eu deixaria sem isso e tiraria daqui. Eu acredito que tenha ficado bem melhor assim. Então nós vamos começar aqui já codificando com o próprio upload da imagem em si, que inclusive eu vou colocar aqui com a letrinha maiúscula, vai ficar melhor. Codificar esse método de upload da imagem, eu vou tirar ele daqui antes que eu esqueça, né? Porque ele ficou aqui na cópia. Então, vamos codificar esse método fazendo o seguinte: esse parâmetro aqui, ele retorna um file. Além do file, ele retorna um método que é bem interessante, que já é para você requisitar a imagem. Deixa eu ver se ele está vindo certo aqui. Seria esse método aqui, request image async,
ele pede sim uns parâmetros, a gente vai já preencher esses parâmetros aí. A gente não vai utilizar esse result aqui, vamos colocar um await, porque ele é um método assíncrono. E aqui, ao invés de a gente fixar essa imagem image PNG, porque a gente pode enviar qualquer tipo de imagem, a gente não vai enviar só PNG, né? Então, a gente vai, na verdade, pegar o próprio content type do próprio file que nós estamos enviando. Então, aqui no file nós temos uma propriedade que é content type. A gente vai passar isso aqui. E opcional, aqui a gente vai deixar mesmo, talvez um 1024 por 1024. Não, vamos deixar assim mesmo. Isso aqui que ele retorna é um browser file, ok? Vamos verificar aqui se o browser file é nulo, né? Se for nulo, a gente simplesmente vai dar aqui um retorno, vai dar um return aqui, ok? Pronto. Vamos criar aqui embaixo um... Deixa eu ver se ele está identando direitinho aqui. Não tá? Ah, tá. Ele está dando os erros lá porque nós não finalizamos ainda. Vamos criar aqui um memory stream, um ms igual a new memory stream. A gente vai utilizar, vai fazer a conversão dos bytes recebidos para a base 64 em memória. Então, por isso que a gente vai criar esse memory stream aí. Memory stream, ok. E nós já vamos copiar o conteúdo aqui do browser file para o nosso memory stream, só que ele tem um parâmetro aqui que pode dar problema e pode não dar também, mas na dúvida eu vou colocar logo um max value e um long, porque é um long que ele recebe aqui, como você pode ver, ó, ele recebe aqui um parâmetro que é o max allowed size, né? É o máximo tamanho permitido, que por padrão é isso, ó, por isso que pode dar problema. Pode ser que eu envie uma imagem maior do que essa, e por isso que eu estou colocando um max value aqui do long, que é muita coisa. Mas você pode, inclusive, eu vou até melhorar aqui o negócio, eu vou colocar aqui max size mesmo, sei lá. Pronto, a gente pode colocar como 5 megas, que eu acredito que seja bom, no lugar de colocar o max value, que é gigantesco. Então, até para que você não faça aí, que de repente se você for fazer assim, o seu site vai aceitar uma imagem gigantesca lá, né? Ele está marcando aqui por quê? É porque aqui tem um erro, né? Aqui seria igual null. Então, eu já estou prevendo que ele não seja nulo aqui, eu já estou prevenindo, desculpa, que ele não seja nulo aqui. Então, aqui eu já tenho certeza que ele não é nulo, então por isso que ele tirou aquela advertência. Então, vou já explicar aqui o código, né? Vamos logo passando mais para a gente ganhar tempo, codificando logo. Vamos pegar a imagem aqui como converter a imagem para um base 64. Então, eu vou chamar aqui de source image base 64, que é igual a conversão. Então, nesse ponto aqui, eu estou convertendo do memory stream para base 64. E nós já temos, vou apagar esse código aqui, porque nós já temos o que queremos, já temos a imagem em formato base 64, só que a gente já vai apresentar essa imagem aqui no nosso componente. Nós já vamos mostrar, esse base 64 aqui no nosso componente. Dessa maneira, eu já vou até criar aqui uma propriedade, string mesmo, que é a primeira propriedade que nós vamos criar aqui, que eu vou até deixar como não propriedade mesmo, vou criar só uma variável, que eu vou chamar de source image URL. Vou chamar ela de URL mesmo, que é um string no able. Eu não vou inicializar, vou colocar ela como no able mesmo aqui, pronto. E aqui eu já vou preencher ela. No lugar de preencher assim essa propriedade aqui temporária, eu vou preencher logo ela. Por quê? Porque eu errei, eu disse que a gente estava preenchendo essa modificada, não, mas nós estamos preenchendo a original ainda, porque nós já vamos preenchê-la aqui na original. Então, só que para a gente preencher, a gente vai ter que modificar um pouco o base 64, porque você sabe que no navegador, o base 64 é só aquele código base 64, mas para que isso sirva como um src de uma imagem, é preciso que tenha ali data, dois pontos, por exemplo, image barra png, entendeu? Então a gente vai pegar aqui o nosso file browser, eu não sei se ele tem esse content type aqui, vamos ver se ele tem essa propriedade, tem, então já vai funcionar dessa maneira. E vou pegar o nosso source image base 64 e colocar aqui. Pronto, dessa maneira a gente tem agora, da maneira correta aqui, a imagem. Isso aqui a gente pode tirar. Então o que nós fizemos aqui? É bem simples. Vamos explicar aqui. Eu estou definindo aqui um max size para a imagem que corresponde a 5 megas, ou seja, 1024 vezes 1024 vezes 5. E aqui eu estou utilizando o parâmetro que vem daquele file input, né? Input file, desculpa, que ele já dá para a gente, ele já fornece para a gente esse método aqui, que é você extrair de uma maneira mais apropriada, extrair uma imagem, né? Um arquivo de imagem lá, e ele retorna esse browse file aqui. Aqui eu já estou verificando se ele é nulo para prevenir algum erro. Nesse ponto aqui eu estou instanciando um memory stream, ou seja, um espaço na memória que eu estou criando aqui, e já estou copiando
o conteúdo lá do nosso browser file, estou abrindo ele aqui, respeitando o máximo que eu permito, né? Para não quebrar a memória aqui do servidor, entre aspas, né? Do nosso servidor quando estiver em produção, e estou copiando para o nosso memory stream. Aqui o memory stream vai ter agora o conteúdo daquele arquivo de imagem. Nessa parte aqui de baixo, eu estou convertendo o que está no memory stream para base 64, né? Só que essa conversão é bruta, ele gera aqueles caracteres de base 64, mas não tem ali um MIME type, né? Não tem nada. Para que eu possa ter uma URL sim, que é legível no navegador, eu preciso colocar na frente do base 64 esse prefixo aqui. Você viu que isso aqui é todo o base 64, só que na frente eu estou colocando esse prefixo. Aqui basicamente é um formato assim, data, MIME type, que pode ser, por exemplo, image /png, né, para dar um exemplo, ponto e vírgula, base 64 e vírgula. É assim que funciona, é pré-definido isso nos navegadores, que tem que ser assim, não é a URL. Então é só isso que eu estou fazendo aqui. Vamos tentar aqui salvar tudo para ver se a gente já consegue abrir alguma imagem. Só que nós esquecemos de uma coisa, a gente criou aqui a propriedade que corresponde à imagem original, só que a gente não colocou ela aqui. Então a gente está colocando a imagem ainda daquele site, que é o placehold.co. Né? Eu vou colocar inclusive esse link na descrição aí também. A gente tem que fazer uma condicional aqui. Se o source imagem for diferente de nulo, a gente vai, eu vou até apagar aqui, a gente vai dessa vez colocar a imagem mesmo que nós conseguimos lá, como do base 64, né? Vamos colocar um alt aqui, imagem original, e uma classe aqui, img fluid. E caso seja nulo ainda, então a gente vai manter o que estava. Ou seja, enquanto não for nulo, ele vai ficar com essa imagem aqui, que é a imagem para indicar apenas que nesse placeholder aí vai ter uma imagem, né? Pronto. Então, nós vamos salvar. Agora sim, eu acho que a gente pode testar. Eu vou até mostrar aqui o console para ver se está ocorrendo algum erro, né? Então, olha, você vê aqui que o último foi sucesso. Eu vou fazer aqui um teste. Eu estou com um diretório de imagens de teste aqui. Ele abriu aqui nesse outro monitor. E vou abrir qualquer coisa, como por exemplo, são só imagens de teste aqui. Vou tentar abrir essa aqui só para ver se ele traz para lá. E por algum motivo ele não trouxe e eu sei qual é o motivo. É porque nós estamos trabalhando com um Blazor e eu sempre esqueço esse detalhe. A gente tem que definir aqui o Render Mode. Então vamos definir aqui o Render Mode como um Interactive Server, que inclusive eu errei aqui, Interactive Server. Esse é o Render Mode mais aconselhado que eu acho que você deve utilizar. Vai passar agora um card de um vídeo que explica melhor sobre os Render Modes e vai explicar, dentre outras coisas, cada um deles e por que eu acho que esse aqui é melhor. Bom, primeiramente, já explicando de maneira bem resumida, esse aqui ele renderiza tudo no servidor, só o que vem para o cliente, que é o navegador, é HTML e JavaScript, então você não expõe o seu código-fonte. Se você for, por exemplo, optar por utilizar aqui o Render Mode Interactive WebAssembly, é diferente, ele vai baixar não só o seu código, né, como vai baixar todo o que é necessário para o .NET, toda, entre aspas, runtime do .NET, tudo no navegador, vai rodar tudo dentro do navegador. Se o cara tiver ali uma IA ou fizer um esforço lá, ele pode sim fazer uma espécie de engenharia reversa no seu código e muitas vezes não é isso que você quer, né? Por esse motivo é que eu sempre costumo utilizar aqui e aconselho utilizar o Interactive Server. Só que quando a gente define o Render Mode, eu vou salvar aqui, a gente precisa reinicializar a aplicação. Você pode dar um Ctrl+C aqui e dar novamente um .NET Watch, mas a gente pode utilizar algo mais rápido, que é o Ctrl+R. Então no Ctrl+R ele já faz isso, ele reinicializa a aplicação completamente, mas de uma maneira mais rápida, sem precisar parar e inicializar novamente. É tanto que ele limpou tudo aqui e nós vamos testar, vamos abrir aqui novamente uma imagem, a mesma imagem aqui, ó, você viu que ele já trouxe para cá. Ela ficou pequenininha porque é o Bootstrap que trata isso, né? Então, dependendo do tamanho dessa janela, ela vai ficar grande aí. Então, mas ficou bem legal assim. Então, a imagem original vai ser essa aqui. Bom, do mesmo jeito aqui que nós criamos uma propriedade para a imagem original, a gente vai aproveitar e criar, nós vamos precisar também da URL da imagem modificada, só que no caso não é URL, a gente vai mostrar aqui, a gente vai receber na verdade um binário e vai converter para a base 64, então eu vou aqui duplicar isso aqui, só que isso aqui vai ser, a gente vai chamar de generated imagem, não URL, mas base 64. Isso porque a gente já pode até utilizar, apesar de a gente nem estar manipulando essa propriedade, a gente pode também já fazer a mesma coisa que nós fizemos ali, aqui. Então, é a mesma coisa que nós fizemos em cima. Se
a propriedade que nós acabamos de criar for diferente de nulo, a gente vai mostrar aqui, ó, agora sim, agora aqui na modificada, a gente vai mostrar já a imagem, não é? Se ela for diferente de nulo, senão a gente vai manter o que está aqui, né? Vai manter o que está aqui. Vamos até apagar essa parte de baixo, nós não precisamos mais. Foi basicamente a mesma coisa que nós fizemos lá em cima. Então, voltando para cá, a gente já tem a propriedade referente a ela, a imagem modificada. Então, nesse caso, a gente já vai codificar a geração da imagem. Exatamente, a gente já vai partir para a geração da imagem. Você nota que eu estou fazendo as coisas meio que indo do que a gente precisa finalizar e não seguindo uma sequência. Eu estou já partindo para o final aqui e o que nós vamos precisando, nós vamos criando. É bem interessante assim, porque você também aprende aí que nós só criamos aquilo porque precisávamos daquilo. Então, vamos lá, vamos para o botão aqui, processar a imagem. A gente vai definir um evento clique para esse botão e para isso a gente coloca um onClick aqui no Blazor e vamos definir um método que não existe ainda, mas eu estou com a impressão que ele vai precisar ser assíncrono. Por esse motivo, nós vamos chamar ele de Generate Image e eu vou colocar o async, porque é boa prática quando você cria um método assíncrono no .NET, você sufixar como async para que os desenvolvedores saibam que aquele método que você criou é assíncrono. Eu estou colocando Generate Image async, o termo não está nem bem correto, porque a gente não está gerando a imagem, mas vamos deixar assim, porque de qualquer maneira, no final das contas, é uma geração de imagem mesmo que ocorre, né? Então a gente vai aqui criar esse método aqui, Generate Image async. A codificação dele vai ser bem simples. A gente vai aqui primeiro verificar se o nosso source image base 64, ele não pode ser nulo, porque senão significa que a gente não tem imagem ainda aqui, entendeu? Então a gente vai verificar se o source image é nulo. Nós vamos verificar aqui também se o prompt é nulo. Então aqui a gente vai verificar se o nosso prompt... Aliás, nós não temos a variável prompt ainda. É bem interessante porque é por isso que nós estamos conversando do que ainda nós não temos e já sabemos que vamos precisar, né? Então é bem interessante assim. Nós vamos simplesmente retornar e não fazer nada, né? Se o prompt for nulo. O detalhe é que não existe ainda a propriedade prompt, que é o que nós vamos criar aqui. Então vamos criar agora aqui em cima, que é a mais importante, né? A propriedade prompt, private string prompt, que nós vamos definir ela inicialmente como nulo mesmo, vamos retirar aqui a inicialização. E agora nós já temos aqui o prompt. Deixa eu apagar isso aqui que pode estar causando confusão, né? Aqui, então eu vou fazer agora o bind, né? O que significa isso? Quando eu mudar essa caixa de texto aqui, prompt, eu quero já atualizar aquela variável. Então aqui eu vou criar aqui um @bind com a variável prompt, só que tem que ser aqui entre aspas, né? A nossa variável prompt e fechar. Pronto, nós já temos o bind com... A gente pode também opcionalmente aqui, até para ficar melhor, colocar um placeholder, digite um prompt, um placeholder bem sugestivo mesmo. Vou até melhorar um pouco, que realmente ficou bem ruim. Sugira, pode ser sugestão para a imagem. Ok, temos agora um bind com o prompt e já podemos utilizar o prompt aqui. Só que surgiu aqui um pequeno probleminha. Você lembra que a imagem URL nós colocamos esse data, né, esse prefixo aqui na frente. Só que para a API da OpenAI, ele não vai interessar para ele. A gente não pode enviar esse prefixo aí na frente, que ele não vai entender isso. Por esse motivo é que esse source image base 64, ele também vai ser uma propriedade, eu diria, visível para toda a classe aqui. Então eu vou criar também ela aqui, que vai ser também uma string dessa maneira aqui. Para que ela... E aqui eu vou passar a atualizar ela. Então, essa aqui ficou visível para toda a classe. De maneira que, inclusive, eu vou validar aqui, não é nem mais a imagem URL. Vou validar a existência dela própria, da imagem base 64. Ou seja, nós temos ela aqui, né? Entendeu? A gente não precisa fazer tratamento para tirar lá. Outra coisa, eu não gosto de utilizar esse empty, eu gosto de utilizar o write space. Fica mais verboso, mas é melhor. O que significa aqui que eu estou querendo dizer? Se a string for nula ou for apenas... não tiver nada, e ainda se for apenas espaço vazio, eu considero tudo como nulo aqui, então fica mais seguro dessa maneira, né? Do mesmo jeito que aqui, eu vou apenas dar um return aqui e pronto. Não está dando para ver aí no final, mas vamos até fazer aqui o seguinte, né? A gente não está precisando utilizar agora, então ficou a tripa bem grande aí, mas deu para entender. Bom, é isso aí. E agora a gente já vai passar a utilizar o client da OpenAI que nós acabamos de instalar. Então eu vou criar aqui uma variável, vou chamar mesmo de client aqui, e ele vai ser um new image client. Para isso, nós vamos ter que fazer uso do OpenAI Images, como você está vendo aqui. Então, ao fazer isso, ele passou a ficar aqui em cima
Você pode ver, ó, e using OpenImage, ele coloriu tudo aí, a gente vai já ajeitar, vai ver que problema é esse. Mas aqui ele pede alguns parâmetros, como por exemplo, o primeiro é o model e o segundo é o API Key. Então, nós vamos definir esses dois parâmetros aí. Vamos informar agora o segundo aqui, fechar. Aqui ficou dessa maneira, porque de alguma maneira ele trouxe para cá, ele tentou fazer o using aqui, né? Deu uma errada aí a IDE. O modelo que nós vamos utilizar é o GPT Image 1. Então, esse modelo aqui é que é o melhor para modificações de imagem, pelo menos pelos testes que eu fiz. E aqui nós vamos precisar agora da nossa API Key. Então, a nossa API Key é que nesse momento nós vamos passar a utilizar o .NET Envy. Para isso, aqui na raiz do projeto, nós vamos criar aqui um novo arquivo que a gente vai chamar de .envy. É assim que você trabalha com o .NET Envy. Aqui nós vamos criar uma variável que eu vou chamar de OpenA. Você pode dar o nome que você quiser. Vou chamar de API Key. E aqui nós vamos colocar a nossa API Key, só que nós não temos ela ainda. Por esse motivo, nós vamos ter que voltar aqui para o site da OpenA, vou abrir ele aqui. E onde é que a gente gera essa API? Bom, você estando logicamente logado na sua conta, você tem que estar logado realmente. Nessa parte aqui de cima, você tem o menu Dashboard. Então aqui você tem várias opções interessantes. É como se fosse o painel para você gerenciar a utilização das APIs, dos endpoints que você tem, das keys que você tem. Ele abre logo nessa página de logs aqui, e aqui você tem várias opções que eu aconselho você dar uma olhada, são bem interessantes, como por exemplo aqui a parte de usage, vamos já entrar nela aqui, e a parte que nós vamos precisar agora que é de API keys, nós vamos já gerar uma API key. Nessa parte de usage aqui, ele mostra de maneira bem clara aqui a utilização da API, inclusive você pode até granularizar aqui a visão por model, né? Então você tem aqui uma visão bem detalhada do que você está gastando com API no site da OpenAI. Por capacidades também, aqui imagens, né? Você tem um gráfico, você pode também dizer qual é o período do gráfico. É bem interessante isso aqui para você ver, por exemplo, qual é a API que está gastando mais, qual é o modelo que gasta menos, né? E daí você vai adequando a utilização ao negócio que você está querendo fazer. Mas o que vai interessar para a gente aqui é o API Key. Nós vamos gerar uma nova API Key aqui. Aqui você tem as listas das API Keys que você já gerou. Tem várias de teste aqui que eu gerei. E logo aqui em cima você tem aqui o botão Create New Key. Eu esqueci de dizer aqui, de dar um zoom, né? O botão que você vai utilizar é esse aqui. E vamos criar uma nova API Key. Pronto, aqui você dá um nome, por exemplo, vai ser uma API temporária só para esse vídeo. Eu vou colocar como code total GPT Image 1. Pode ser com esse nome aí mesmo. Você também pode definir projetos aqui. Eu vou deixar nesse default projetos. Essa parte é importante caso você gerencie muitas API Keys. Lembrando que essa API da OpenAI, ela não se restringe só a prompts, essas coisas não. Então, como ela é bem abrangente, aqui ela tem muitos recursos, você pode aqui definir o que é somente leitura, o que não é, o que essa chave de API pode fazer. Isso é importante, que de repente você pode perder essa chave, alguém pode copiar ela e dependendo do que você deu de permissão aqui, você pode ter um prejuízo menor ou pode deixar ela somente leitura. Didaticamente, nós vamos utilizar aqui só a opção all mesmo aqui e vamos criar nossa chave. Aqui é importante porque você só tem essa chance de criar essa chave de API, de copiar, desculpa. Então eu vou copiar aqui, vou dar um done. A partir de então ela fica criada aqui em cima, a que nós criamos foi essa aqui. E você só tem a opção de editar, mas nessa edição você não pode mais verificar a chave de API. O que você pode é mudar ainda aqui a parte das permissões e é isso aí. Bom, gerada a chave de API, nós vamos colar aqui. Outro detalhe bastante importante no .env, na criação de arquivos .env, é que é uma boa prática você fazer uma cópia do seu arquivo .env com um nome diferente, com nome, pode ser .env.sample, pode ser .example, dessa maneira aqui. Só que nesse arquivo de exemplo, que é um arquivo de exemplo, você vai retirar a sua chave. Por quê? Esse arquivo aqui, você não vai comitar. Agora esse arquivo aqui você vai comitar. Porém, esse arquivo aqui não tem perigo nenhum, porque ele está, como você pode ver, ele só tem um exemplo. Por que é importante ele só tem um modelo, desculpa. Por que é importante isso? Porque os desenvolvedores, quando baixarem seu projeto, seu componente, eles vão saber que eles precisam definir essa chave. Só que a chave que eles vão utilizar é a chave deles, né? Então, é isso aí. Uma vez que nós já temos aqui o .env com a nossa API Key definida, e
nós vamos fazer com que o .env leia as variáveis de ambiente. Para isso, nós vamos aqui fazer um overload num método que é executado sempre que um componente do Blazor é inicializado. Então, a gente pode utilizar o initialize async, é um protected, vamos colocar aqui, protected. Só que a gente não vai precisar utilizar o async, né? Ele tem uma versão também sem ser assíncrono. Nesse caso, nós não vamos precisar, nós só vamos precisar utilizar a versão normal. Que aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos chamar aqui .NET .env.load. A gente vai fazer aqui o load, que nisso ele já vai fazer a leitura tanto dos seus arquivos env.env, como também das variáveis de ambiente. Então, se o seu código estiver em produção, não vai ter o arquivo .env, então ele vai ler das variáveis de ambiente, né, de maneira mais segura. Mas aqui em modo de desenvolvimento, ele vai ler o .env que nós definimos ali. Para isso, nós fizemos aqui o using, ele fez o use do .NET Env. Pronto, estando com o .NET Env, nós vamos aqui agora definir a nossa variável aqui, que é a var API key, onde nós vamos colocar o env.getToString, não precisa disso aqui, e só temos que conferir o nome da chave que nós criamos. Então, nós criamos aqui uma chave com esse nome aqui e ver se a chave está correta. Então, pronto. Já temos a API Key e podemos colar aqui a API Key. Pronto. E já estamos instanciando o nosso Image Client com a API Key. E pulando algumas coisas, eu sei que nós estamos pulando, mas vamos logo para geração da imagem. Então, vou chamar aqui de Generated Image. Vai ser igual ao await. Vamos chamar o nosso cliente lá, Edit Image Async. Ele tem vários overloads. Nós vamos utilizar o overload em que o primeiro parâmetro é o stream da imagem. Isso porque, por padrão, nesse primeiro overload aqui, ele quer saber do image path. Nós não temos o image path da imagem. Lembre-se que nós fizemos o upload da imagem. A partir desse upload, o que nós temos é o base 64 da imagem. Nós não temos ali uma URL da imagem. Nós não temos aquele http, não é uma imagem online, é uma imagem que nós estamos fazendo um upload. Por esse motivo é que esse primeiro overload aqui ele não vai interessar. A gente vai descer para os outros aqui, ó. Então, você vê que esse aqui tem um streaming. É isso aqui que nós vamos poder utilizar. Nós vamos ter que criar um image stream, né? Um input image stream. Vamos logo colocar aqui, input image stream. Input image stream, que nós não temos ainda essa variável, tudo bem, vamos criar ainda. Outra coisa, deixa eu dar um Ctrl B para diminuir ali, porque senão não vai caber aqui. Indo para o overload certo aqui, nós temos o primeiro parâmetro, o stream da imagem. O segundo é o file name, ele precisa do file name. O terceiro é o prompt. E os dois últimos, que são opcionais, são os options e o cancellation token. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui um file name da imagem, vamos ter aqui o prompt, nós já temos o prompt lá em cima, e vamos ter um options que nós ainda vamos criar, esse options aí. Pronto, é isso que nós vamos ter aqui. O input image stream é bem simples, a gente poderia até deixar na memória a imagem, mas vamos fazer dessa maneira mesmo, já que a gente já guardou a imagem em memória, eu poderia até tornar público aquele memory stream, né, e passar a utilizar ele aqui. Mas a gente vai, no caso de gerar outro, não precisa também de fazer isso não. Então nós vamos criar aqui nossa variável, que é a input image stream, que nós vamos criar, na verdade, um novo memory stream com o base 64 que nós criamos quando nós fizemos o upload da imagem. Então, dessa maneira, a gente está aqui transformando em bytes aquele base 64 e colocando dentro da memória, criando um input image stream, que é essa variável aqui. Uma coisa que nós vamos precisar aqui, que nós, nesse overload, nós vamos precisar do image file name. Ele precisa disso, não sei por que motivo, mas ele precisa disso. Então, por esse motivo, aqui, nós vamos ter que ter uma outra propriedade pública. Quando eu digo pública, é assim, é uma propriedade interna para a classe aqui, visível para a classe toda, que é o source image file name. A gente vai precisar ter, inclusive, isso aqui também, source image file name, que nós vamos aproveitar e definir ele aqui, nesse ponto, que é o browserfile.name. Isso aqui é nada mais, nada menos que o nome do arquivo que nós fizemos o upload. Então, agora sim, nós já temos ele aqui, e como nós colocamos ele visível para a classe toda, nós vamos poder agora utilizar ele aqui, né? A gente precisou fazer isso apenas porque aqui precisa do file name. Agora nós vamos para os polêmicos options aqui, que é algo que indica que esse componente está desatualizado, né? Então, esses options aqui são esses, vamos ver aqui o tipo, né? É Image Edit Options, como você está vendo aí. Se a gente for ver aqui o tipo Image Edit Options, quais são as propriedades que eles vão ter? Vou até colocar aqui embaixo para facilitar, options. A gente tem size, né? Tem
Response Format e End User ID. E nós vimos lá, você lembra no início do vídeo da explicação da API, que tem muito mais parâmetros que isso, né? Então, já se nota que o componente está desatualizado aí. De qualquer maneira, não para por aqui. Se eu for utilizar um desses parâmetros, eu vou até deixar aí ele como utilizado. Logicamente, a gente não vai ter esse N aqui. E isso aqui vai mudar um pouco no lugar desse size aqui. Deixa eu ver o que tipo ele é. Nós vamos dizer que ele é um... Eu vou deixar ele com erro mesmo, sabendo que vai dar erro aqui, só para você mostrar para você que o componente está desatualizado, mas isso também não vai atrapalhar na nossa geração aqui. E o formato aqui da imagem, o Response Format, ele é um Generated Image Format, que a gente vai colocar aqui, Generate Image Format Bytes. Mesmo estando como bytes mesmo, que é o que a gente quer, não vai dar certo isso aqui. Mas eu vou deixar aí apenas para mostrar para você que o componente está desatualizado, mas depois a gente conserta aí. Então aqui na verdade nós já temos a imagem gerada do componente da OpenAI, mas nós vamos criar ela em bytes. Na verdade nós vamos criar ela em base 64. Eu vou só ver se eu já criei aqui a variável, que eu já esqueci. Então nós vamos ter que preencher essa variável aqui que é Generated Image Base 64. É isso que nós vamos fazer aqui embaixo. Então eu vou dizer que Generated Image Base 64, ele tem uma propriedade Image Bytes, só que para a gente utilizar aqui no método toBase64, a gente tem que fazer toArray, né? Aí tá meio esquisito, ele tá dando um erro aqui dizendo que a client result do tipo... Vamos tipar aqui para ver se ele dá algum... Ó, o tipo aqui que ele gera é para ser esse aqui, né? Então, tava faltando só colocar o tipo aqui mesmo. É meio estranho, mas ele não tava conseguindo inferir o tipo utilizando o var, né? Acredito que seja isso. Bom, então nós vamos aproveitar e codificar também o nosso botão aqui, o limpar. Vou até copiar aqui para dar uma ajudinha. O limpar, a gente vai ver o que ele precisa limpar ali. Então eu vou chamar aqui de Clear Image, pode ser? Clear Image, eu acredito que ele não precisa ser assíncrono, né? A gente vai só limpar algumas coisas. Aqui embaixo nós vamos definir aqui o método Clear Image. Então nós estamos limpando aqui a imagem base 64 de origem, a URL da imagem de origem também. Estamos limpando a imagem gerada, base 64, e estamos limpando o prompt, que você pode fazer assim ou pode também fazer assim, tanto faz. Ok? A gente já pode testar, mas pode ser que dê algum erro, e nós criamos aqui também aqui, como você pode ver, a gente criou aqui uma espécie de painel para que caso haja erro. Então nós vamos aproveitar e gerenciar esse painel aí. A gente vai criar aqui uma variável private, ela é do tipo string mesmo, só que a gente vai definir ela como um error message, que vai iniciar como nulo mesmo. Antes da gente começar a gerar aqui, a gente vai definir a error message como nulo, que nós vamos criar aqui um try. Vamos envolver isso aqui no try catch. Pronto, e vamos copiar todo o código, esse código aqui, para dentro do try, ok? Eu acho que eu copiei coisa a mais, é porque ficaram dois aqui, tudo bem, a gente tira. E aqui no except, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher nossa error message. O finally por hora, acho que a gente não vai precisar, vamos ver se a gente precisar, a gente deixa o finally ali. Vamos só dar uma explicada aqui por alto, né, do que está ocorrendo aqui, apesar de ter ficado muito grande aí, não vai dar para a gente ver direito. Bom, primeiro a gente está zerando aqui a mensagem de erro, está verificando se está tudo, se o que a gente vai precisar está preenchido, né, que é a source image base 64, que é a imagem de origem, o base 64 dela. Aqui não dá para ver, mas a gente está verificando se o prompt está preenchido. Aqui nós estamos pegando nossa API key, estamos instanciando nosso cliente da OpenAI, nosso componente, passando aqui o modelo, né, que é o GPT Image 1 e a API Key. Aqui embaixo nós estamos pegando de volta a memory stream da imagem que nós fizemos upload. Como eu disse, a gente poderia apenas deixar o memory stream como público e nem precisaríamos desse passo, mas podemos deixar assim, não tem problema. Aqui nós estamos definindo nossas Image Edit Options, que é como se fosse um DTO, para que fique tipado os parâmetros da API que você vai precisar enviar. O problema é que isso aqui está desatualizado, mas a gente vai já ajeitar isso, né? E por fim, aqui embaixo nós estamos... Vou já lá para trás para a gente ver. A gente está... Deixa eu ir mais para cá que fica melhor. Bom, aqui a gente está gerando a imagem, chamando o Image Edit, né? Que é o equivalente àquele endpoint Image Edit que nós vimos no início do vídeo. Passando a imagem como stream, o nome do arquivo também e o prompt. Aqui no final nós estamos passando os options também, que são esses options que nós definimos aqui. Recebendo isso aqui como uma imagem... Generated imagem, a gente está pegando os bytes dessa imagem, né, como array, e está convertendo num base 64.
e colocando aqui. Você já notou o esquecimento que a gente fez, né? Dessa maneira, a imagem é aquele bruto base 64 mesmo, que não vai servir como um SRC de um image. Então, é um outro problema que aqui embaixo nós vamos ter que resolver. A gente vai ter que colocar aquele prefixo também, que é o que nós estamos fazendo aqui. Só que a gente vai definir como fixo aqui o content type, porque pelo que eu notei, a imagem, salvo eu posso estar errado, se eu estiver errado, você nos comentários corrige aí, a imagem da OPI é sempre retornada como um PNG. Então, ó, sempre PNG. Aqui eu fixei o PNG aqui no prefixo. Eu não poderia deixar só aquilo que é retornado daqui, porque não ia servir como um SRC, como source de um image HTML. Então, agora sim, essa variável ela vai funcionar. E por último, nós estamos tratando, se ocorrer algum erro, nós vamos preencher nossa variável de erro aqui. Isso não vai servir de nada, deixa eu só dar uma organizada aqui. Vamos juntar as coisas direitinho aqui, que está um pouco... Pronto, assim ficou melhor. Só que a gente definiu aqui, a gente está preenchendo essa variável de error message, mas aqui a gente tem que fazer um fluxo, né? A gente tem que definir que esse alert só vai aparecer se error message estiver preenchido, né? Então é isso aí. É o que foi feito aqui. Se for diferente de nulo, error message, eu vou mostrar aquele alert, só que no lugar de colocar essa mensagem aqui, mensagem de erro, a gente vai colocar realmente o erro real que ocorreu, né? Então é isso aí que nós fizemos. Vamos só dar um Ctrl aspas simples aqui, ó. Ele está pedindo para eu reinicializar a aplicação, porque ele não conseguiu fazer o hot reload. Às vezes ocorre isso, você pode optar por yes ou por a, que significa always. Sempre faça isso, né? Vamos logo aqui no always mesmo. Então ele sempre vai fazer isso. Ele está reinicializando por completo aí. E já trouxe tudo original como estava, né? A gente já pode até finalizar o exemplo aqui e testar. Eu ainda vou colocar mais uma firula aqui, que porque fica feio, demora um pouco para o GPT Image 1 processar a imagem, então fica feio ali você sem saber o que está ocorrendo. A gente vai criar uma espécie de loading de ampulheta aqui, vou chamar assim, para indicar que está sendo processada alguma coisa. É opcional isso aí, mas a gente vai criar aqui uma propriedade que vai indicar se está processando ou não. É uma propriedade bool mesmo. Loading, melhor dizer aqui, esse processing, né? Esse processing dessa maneira. E vamos utilizá-lo em algum fluxo aqui. Por exemplo, os botões eles só vão estar visíveis se não estiver processando, né? Então, podemos até deixar assim, se esse processing ele vai mostrar aqui um spam loading, podemos deixar assim, só que no else, a gente vai mostrar os botões, ou seja, a gente está trocando os botões temporariamente por uma mensagem indicando que está processando, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Se você quiser testar como uma coisa fica, você pode às vezes negar aqui. Então eu estou negando, estou fazendo o contrário, né? Para a gente ver como é que ele fica na tela antes de... Ó, então ele ficaria assim na tela, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, agora a gente já pode voltar, porque senão a gente vai esquecer, né? Aqui. É também criar uma regra para essa, entre aspas, essa ampulheta na imagem, né? Por exemplo, se for diferente de nulo, a gente vai mostrar a imagem mesmo. Mas aqui a gente vai mostrar uma coisa a mais. Por exemplo, se esse processing aqui, a gente vai mostrar alguma coisa aqui, pode ser um H2, só que tem que ser um H2 mesmo, né? Ele está autocompletando aí errado. Pode ser um H2 assim, processando, né? E como eu disse que a gente pode testar também, a gente pode negar aqui para ver como é que vai ficar, né? Ele deu uma falha, aparentemente ele deu uma falha. Vamos corrigir que ele trouxe isso aqui para cá, tentou importar alguma coisa. Meu ambiente aqui, ele não, ficou processando, vamos até aumentar aqui. Então, ficou mais ou menos, quando estiver processando, ele fica assim, ou então, podemos deixar assim. Na verdade, aqui a parte de layout é o que menos importa, né, aqui nesse exemplo. Então, agora sim, eu acredito que a gente possa testar, mas sem esquecer aqui de negar a condição, né, porque eu só vou querer mostrar aquilo se estiver realmente processando, é tanto que ele corrigiu aqui. E a gente tem que também trabalhar o processing, né? A gente vai no início de tudo aqui dizer que esse processing igual true, né? E vai dizer aqui, agora sim, no finally, dizer que o processing é igual false. É isso que nós vamos trabalhar aqui no finally. Outra coisa é que depois de tudo, se tudo deu certo, a gente vai zerar o prompt, né? A gente vai dizer que o prompt é igual a isso, né? Vamos zerar aqui o prompt e já podemos testar. Vou salvar tudo aqui. Vamos dar aqui uma aumentada para a gente visualizar melhor o teste. Vamos escolher qualquer imagem aqui para fazer um teste. Será que eu não esqueci nada? Vamos já ver aqui. Vamos escolher qualquer imagem aqui para fazer um teste. Acredito que eu não tenha esquecido nada ali. Então vamos colocar aqui um veículo qualquer aqui. Me parece ser uma Lamborghini aí, né? Então vamos fazer aqui um prompt bem simples mesmo. Transforme essa imagem para um estilo cartoon.
Então, com esse prompt definido, vamos clicar aqui em processar. Olha, note que interessante, ele está aqui. Ainda bem que ele deu o erro, ainda bem assim, eu digo, porque a gente viu que está tudo dando certo, né? Ele está mostrando o erro direitinho. E, inclusive, foi bom ele ter dado esse erro mesmo, que eu estava esperando por esse erro. Mas você viu logo aqui, não sei se deu para notar aí, que ele mostrou aqui o loading e mostrou aqui o processando. Bem interessante mesmo. Por isso que eu gosto do Blazor, né? Ele permite que você faça essas coisas de uma maneira bem reativa, né? Bem interativa. Mas note aqui na mensagem de erro que ele está dizendo que, ó, response format, ele não entendeu o formato do parâmetro response format. É por isso que eu estou dizendo que aquele componente está desatualizado. E se você também, se for outro motivo que você souber aí, eu agradeceria se você colocasse aí nos comentários, mas inclusive os bytes também, ele não deu essa mensagem de erro. O size também está errado, né? Se você colocar uma outra, eu testei com outro tipo de size aqui, ele também deu um erro. Ou seja, está incompatível isso aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos comentar isso aqui, nós vamos comentar essas propriedades. Eu vou manter aí o componente, o DTO, apenas para que você saiba que vai precisar utilizar ele futuramente, caso, porque eles vão corrigir isso com certeza, né? Então vou até deixar ele aqui no código mesmo, para servir como referência aí para você. E agora, uma coisa que nós esquecemos de fazer foi zerar. Não, pode ser assim, podemos deixar assim. Como ele manteve ainda tudo aqui, eu acho que a gente pode simplesmente processar. O bom do Blazor é que ele manteve o estado, né? Aí, então a gente não vai precisar selecionar uma outra imagem, né? Então vamos processar aqui para ver o que vai ocorrer. Olha, processando aqui com a ampulheta, né? Então ele está aqui no load, então isso evita que ele dê um duplo clique lá nos botões e sem querer ache que esteja ali, está parado, ia ficar muito feio ali se estivesse processando parado sem nada ocorrer, né? Então dessa maneira fica melhor. Demora um pouquinho realmente o processamento da modificação de imagem pelo GPT Image 1. Olha que coisa interessante, olha que lindo, que coisa bem interessante mesmo. Ele gerou aqui a imagem em formato cartoon. Você poderia pedir qualquer outra modificação. Aqui a gente optou por não utilizar a máscara, mas você pode aqui criar um campo novo para enviar a máscara, né? E pedir uma imagem baseada na máscara, mas aqui já ficou bem legal. E algo aqui que eu ia esquecendo de comentar, para que você possa utilizar, por algum motivo, talvez por segurança, para que você possa utilizar o GPT Image 1, eu não sei se é só um Image 1, eu não sei se isso é para o DALL-E também, e também se isso é só para imagens, mas para que você possa utilizar esse modelo, eles precisam fazer uma validação de você, do seu perfil, da sua documentação, exatamente isso. No caso aqui, quando eu fui utilizar pela primeira vez, recebi uma mensagem de erro, eu não vou poder mostrar a mensagem de erro aqui, porque já passou, informando que a sua identidade precisava ser validada. E, inclusive, na própria mensagem de erro, você encontra lá um link para fazer essa validação. Essa validação eu não vou poder mostrar para você de maneira em tempo real aqui, mas eu tirei aqui uns prints para mostrar para você o que vai ocorrer nessa identificação. Primeiramente, ele vai levar para essa página aqui, em que nessa página, acredito que esteja dando para ver aqui, você vai ter um botão que é o Verify Organization, acho que é isso. Ao clicar nesse botão, vai abrir essa tela aqui com esse link. Então você vai clicar nesse botão Start Check, é isso que vai ocorrer. Aparentemente, caso você perca o link que vai ocorrer na mensagem de erro, eu também não sei se isso é para todos, né? Aparentemente você pode acessar esse recurso aqui no General, aqui da parte Organization do painel da sua platform.openai.com, né? Então, uma vez que você inicia esse passo aqui, o que ocorre? Ele vai levar para essa tela aqui para inicializar uma verificação. Então você vai para essa tela aqui, onde você vai ter esse botão aqui para clicar em inicializar uma verificação. Após isso, ele vai fazer algumas perguntas, como por exemplo, qual é o país. Então eu respondi tudo normalmente. E nesse ponto aqui, ele vai pedir que você carregue uma identificação, que pode ser carta de condução, pode ser um passaporte, uma identificação nacional ou uma autorização de residência. Eu enviei esse carta de condução que na verdade eu entendi como a carteira de habilitação, que inclusive funcionou. Então o que eu enviei foi esse. Um detalhe é que se você estiver fazendo isso do computador, de maneira que não vai dar para você fotografar os documentos, porque ele vai querer que você fotografe, né, esses documentos, ele vai emitir uma tela parecida com essa, que é um QR Code, porque eu ocultei por segurança, né? E com um link aqui, para que você continue a verificação do dispositivo móvel, que é onde você vai poder tirar fotos lá. Inclusive ele disponibiliza esse botão aqui, que se eu não me engano é para enviar o link por e-mail para que você possa acessar esse link do dispositivo. Em outras palavras, a validação continua no dispositivo.
Então, o que ocorre depois disso é que a validação ocorre na hora, sem problema nenhum. Você já vê um cheque lá dizendo que... Inclusive, eu nem mostrei o cheque, né? Eu acho que eu não mostrei. Você já vê aqui um cheque, ó, mostrando que parabéns, terminou. E a partir desse momento, você já pode utilizar, sem erros e sem problemas, o Endpoint Edit Image e o Model GPT Image 1. Caros, então é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Agradeceria se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal e até a próxima.